Shabbat Shalom mais uma vez a todos, e também um Hag Shavuot Sameach, né? Como o Jacob já falou, aqui na Galut, na diáspora, nós temos o segundo dia de Shavuot, o dia de hoje que coincide com o Shabbat. Então, um dia duplamente festivo para nós. Enquanto os nossos irmãos lá em Israel então estariam na Parashá Nassô, nós estamos numa Parashá extra, fazer um parênteses para abordarmos sobre Shavuot nessa Parashá também. Então eu trouxe esse tema aqui, Shavuot e o sussurro do Eterno. Se a gente parar para pensar Shavuot e fazemos a referência que a gente tem por excelência, né? Que é a entrega das 10 palavras no Monte Sinai, naquela experiência magnífica em que o monte fumegava e o povo ouviu aquela voz, né, do Eterno, a voz de shofar, aquela voz estrondosa. E aí então o título dessa paraxá é Shavuot e o sussurro do Eterno. Ué, mas Shavuot não teve sussurro, teve uma voz imponente, né, uma voz que estremeceu, que as pessoas ficaram com medo até. Então por que o título é Shavuot e o sussurro do Eterno? Aqui no plano de fundo, vocês veem que tem um personagem ali que vocês devem estar pensando que é Moshe. Mas não é Moshe, não. Alguém tem ideia de quem que é essa pessoa ali que está cobrindo o rosto? Que também esteve no Monte Horeb? Que subiu ao Monte Horeb? Yeshua. Alguém falou Elias? Eliahu? Muito bem, Gustavo. Eliahu Hanavi. Eliahu Hanavi também esteve no Monte Horeb. Foi convidado ao Eterno para ir até lá. E teve uma experiência lá com o Eterno também. E nós vamos abordar isso no desfecho daqui do estudo. Então essa paraxá especial, que está lá em Deuteronômio capítulo 14, começando no verso 22. Então vai tratar de 3 assuntos. Então os dízimos, os dízimos que foi estabelecido lá de forma bem complexa, né, lá para o povo de Israel no deserto, tem a ver com a divisão de bens, né, de recursos entre as tribos para a tribo de Levi, que não tinha terras, naturalmente. Então é uma das formas que o Eterno usa para fazer um equilíbrio social para os que têm, dividam com aqueles que não têm. E um outro ponto que também tem muito a ver com isso é a questão da Shemitah, o ano da remissão. E o próprio Yovel, né, o jubileu, ele também está ligado com esse conceito da Shemitah, esse descanso da terra, onde se paralisa atividades, e isso, é claro, fica muito forte numa comunidade que tem por essencialmente a extração da sua riqueza, do seu recurso, onde a riqueza é medida pela produção da terra, né, porque hoje a gente está um pouco desassociado dessa ideia, né, porque as pessoas aqui geralmente têm um emprego, uma empresa, ou funcionário público, né, ou empregado, ou às vezes é um empreendedor, né, um empresário, mas às vezes não lida com terras, você não lida com produção agrícola, você lida com outros tipos de produção. Então a gente está um pouco desassociado desse conceito, às vezes ficamos até alienados disso. Mas dentro de um aspecto antigo, né, e claro, se a gente tivesse uma comunidade rural, isso faria muito mais sentido, em que a riqueza era determinada pelo quanto você tem de recursos agrícolas, né, quantos hectares de terra você tem, a capacidade de produção da sua terra, quantos animais, quantas cabeças de gado você tem, como sempre foi, né, no passado, e continua sendo, né. Hoje nós temos aí fazendeiros aí muito ricos, inclusive no Brasil nós temos uma grande porção de terras concentrada em poucos, né, fazendeiros que têm milhares de hectares aí de terras, Brasil afora. E aí você havia então um equilíbrio social, porque as pessoas que eram assalariadas, que trabalhavam na terra, elas paravam de trabalhar esse ano, porque a terra dava o seu fruto por si, de forma que todos tinham acesso aos frutos que a terra dava. Então era um momento de uma parada onde todos recebiam de graça. Assim como lá no Éden, as pessoas não precisavam trabalhar para obter recursos.
Lá no Éden, a terra dava seu fruto, as árvores davam seu fruto, sem que houvesse necessidade de um plantio, de uma colheita, de um cultivo. Então, esse aspecto da Shemitah, ela é um princípio restaurativo, né, do Éden. E aí nós temos, por fim, as 3 festas. Então, interessante essa paraxá, porque ela aborda justamente esses conceitos de equalização social, culminando nas 3 festas. Inclusive, ao longo dessa paraxá, nós também temos uma passagem interessante em que fala que em dado momento as pessoas traziam as suas ofertas e elas comiam delas, né, as suas oferendas lá no templo, né, levavam seus animais para sacrifício, comiam e bebiam a bebida forte e qualquer bebida que lhe pedisse a alma. Então aqui nós temos uma autorização clara da Torá que você poderia beber bebidas alcoólicas, né, o que é um tabu aí no meio cristão, em que se tem uma ideia de proibição total de bebida alcoólica, e a Torá libera. E nós temos nesse fragmento aqui essa liberação. Então, agora vamos recapitular o conceito de Shavuot. Então, nós já sabemos que Shavuot é o plural de Shavua, que é Shavua é semana em hebraico. Shavuot, semanas no plural. No hebraico, geralmente as palavras no plural elas terminam com im ou ot. Geralmente masculinas terminam com im e femininas terminam com ot. Tem algumas exceções. Então, qual que é o conceito de Shavuot? Shavuot é uma festa que tem uma progressão natural a partir de Pesach, que é uma contagem de 7 semanas. É por isso que o nome da festa é semanas. Então, 7 semanas contarás, desde que a foice começa na seara, iniciarás a contar as 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas. Então você percebe que Shavuot ela é um ápice de algo que já estava sendo desenvolvido. Então, celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, o que deres será oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Então, cada pessoa que tem as suas terras lá, vai colher um tanto, vai levar uma oferta voluntária, de acordo com o que recebeu. E aqui nós temos um mandamento. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho, e tua filha, e teu servo, e tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Então, uma mitzvah aqui também, além de contar as semanas e celebrar a festa, é se alegrar. Então, mitzvah da alegria. E mais uma mitzvah, e lembrar-te-ás que foste servo no Egito, e guardarás esses estatutos e os cumprirás. Da mesma forma que em Pesach também lembra-se disso. Então esse daqui é o texto de Deuteronômio. Então agora vamos comparar com o texto de Devarim, de Levítico, de Vaikra. Levítico 23, 15 a 21, então diz assim: Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento. Então note que em Levítico ele já está falando de um item que em Deuteronômio não é falado. Essas ofertas de movimento, pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão levedados, se cozerão primícias são ao Senhor. Note uma diferença aqui em Pesach, o pão tinha que ser não levedado. A gente Shavuot tem que ser levedado. Aliás, é o único momento em que entra no Mishkan, né, no Beit HaMikdash, o pão levedado, porque nos demais momentos o pão tinha que ser sem fermento. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito, de 1 ano e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor com a sua oferta de alimentos, e as suas libações por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também os oferecereis um bode para expiação do pecado e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros santos serão ao Senhor para uso do sacerdote.
E naquele mesmo dia, apregoareis que tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. Então aqui nós temos alguns mandamentos a mais, que em Deuteronômio não falava. Como a questão dos pães de movimento, e ser santa convocação, a oferta movida, e também os tipos de animais e sacrifícios que deveriam ser feitos. Então, percebam que depois Shavuot vai aparecer na Torá em outros momentos, mas percebam que não há nenhuma menção sobre o momento lá da dádiva, das 10 palavras que foram entregadas a Moshe no Sinai, depois ao povo de Israel, e aquela experiência em que Deus se revelou a todo Israel, de forma que o monte fumegava, e alarido de shofar, e o povo temeu e falou que Deus não continuasse falando com eles, porque eles pensariam que iriam morrer ali, de tão poderosa que era aquela presença de Deus. Então eles pediram que Moisés falasse com Deus e depois repetisse para eles. Então note que em nenhum momento na própria Torá há uma menção de que Shavuot é sobre que tem a ver com isso. De modo que a gente poderia se perguntar, né, como Shavuot passou a ser sobre, então, a dádiva da Torá no Sinai. Porque os 10 mandamentos foram dados em Shavuot. A gente sabe disso fazendo uma contagem do tempo que eles saíram do Egito até chegar no Sinai, que dá o tempo da festa de Shavuot. Só que, é claro, naquele momento ainda a Torá não tinha sido dada, então eles não sabiam que aquilo que eles estavam fazendo era Shavuot. Os 10 mandamentos foram dados, então, nesse momento, e os filhos de Israel assumiram o reino de Deus, então eles se comprometeram naquele momento, eles fizeram aquele pacto, porque eles disseram assim, Naasov venishma, nós faremos e ouviremos. Eu não sei o que você vai me dizer, Eterno, mas eu faço. Então, se comprometeram. Ah, é? Você não sabe? Então, agora vocês vão ouvir, né, bastante coisa. Mas é interessante que eles se propõem mesmo sem saber o que viria. Mas a Torá não foi dada naquele momento. Como assim a Torá não foi dada? Se vocês pararem para analisar, a Torá ela não é somente as 10 palavras. E mesmo as palavras que Moisés recebeu naquele momento não compõem a totalidade da Torá, porque depois tem mais leis que foram dadas. E a Torá ela também não são só regulamentos, não são só hukim, mishpatim, também são narrativas, são histórias que são contadas. Por exemplo, a história dos patriarcas lá de Gênesis e do êxodo do povo de Israel ali sob o jugo de Faraó. E há também as jornadas do povo de Israel no próprio deserto, depois que eles já tinham recebido a Torá. Cada jornada ali, cada experiência por que eles passaram, cada provação, não estava ainda fazendo parte da vida deles. Veio a ser composto depois. Mas é a Torá isso também. Então a Torá, na sua totalidade, não foi dada no Sinai. Algumas mitzvot foram dadas ali. E outro ponto interessante é que nós, então, como eu já falei, na Torá não encontramos essa associação de Shavuot com essa experiência no Sinai. E também a Mishnah, né, o Talmud, também não faz essa referência. Por isso que a gente pergunta, mas então por que hoje em Shavuot a gente é tão forte nessa questão de a gente comemorar essa experiência do Sinai, essa entrega da Torá? Por que Shavuot se passou a ser um moed, né, uma festa sobre a Torá? Então, para entendermos isso, temos que recorrer à história e à evolução do judaísmo. Porque o judaísmo é uma profissão de fé com vários elementos litúrgicos, com vários elementos religiosos, que passam por uma evolução com o passar do tempo, porque os tempos mudam, as circunstâncias mudam. Nós temos um judaísmo templário, em que tinha o templo como centro. Depois nós temos um judaísmo atemplário, um judaísmo sem o templo. Então nós temos todo um sistema de rezas, na qual nós utilizamos esse Sidur aqui, que quem parar para dar uma estudada vai ver que ele tem faz muita referência aos rituais do templo, tem como base isso. Então é uma religião dinâmica.
e que evoluiu, tentando resguardar os princípios da Torá dentro das possibilidades em que cada geração possui na sua circunstância. Então, a primeira pista que nós temos sobre como a Shavuot passou a ser sobre a Torá está em Filo. Na obra Contemplative Life, Filo descreve uma cerimônia maravilhosa, repleta de discursos da Torá e até mesmo uma vigília noturna, que hoje nós temos o hábito em Shavuot. Alguns têm o hábito de passar a noite estudando a Torá, porque no Sinai o povo não passou a noite em claro, eles dormiram. Tiveram que ser acordados pelo Eterno no dia seguinte. Então, como forma de honrar aquele momento em que eles estavam para receber, os judeus passam, então, alguns passam a noite em claro, estudando a Torá. Então ele descreve essa cerimônia realizada em Shavuot por uma seita judaica ascética que ele chama de terapeutai, né, curandeiros. Porém, isso não há nenhuma ligação explícita com o evento de Matan Torá. Então, é uma cerimônia que não se sabe ao certo se tinha a ver com o evento da Torá, mas tem algumas características de Shavuot, de como é celebrado hoje. Já no livro dos Jubileus, que foi escrito antes de 150, antes do Mashiach, fornece a dica mais antiga e clara. No capítulo 6, o autor descreve como Noé, então faz referência a Noé, como ele emergiu da arca na lua nova do terceiro mês, ou seja, Sivan, e depois de fazer expiação por meio de ofertas adequadas, estabeleceu uma nova aliança com Deus. Esta seria uma aliança eterna e foi observada pelos patriarcas, mas esquecida por seus descendentes, até ser renovada no Monte Sinai. Um dia no ano, este mês, eles celebrarão um festival, pois é a festa das semanas e a festa das primícias. Então, está escrito assim lá em Jubileu 6:21. Claramente o autor vê a própria Matan Torá como uma renovação da aliança eterna de Noé associada a Shavuot. Então são essas pistas que nós temos na literatura apócrifa de algumas datas que elas não são à toa, né? Por exemplo, essa data que Noé, quando ele sai da arca e ele faz o sacrifício ali, são nesses mesmos tempos, de modo que quando Deus ele faz essas coisas, ele utiliza um padrão já existente, apenas estava em oculto. Então você veja que isso também, é claro, faz sentido, porque uma das crenças no judaísmo é que a Torá ela já existia, ela só não tinha sido revelada, mas ela já existia. E também existe escrito que o próprio Avraham, ele guardou ele guardava todas as mitzvot, todos as mishpatim e todas as rukim. Então, como que ele guardava todas elas? Essa Torá não tinha sido revelada ainda. Não tinha sido revelado em larga escala, mas pessoalmente para Abraão, o Eterno revelou já muita coisa. De modo que ele cumpria. Então, outras pistas que nós temos aqui são os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto também vão falar de uma cerimônia que lembra alguns aspectos de Shavuot. E nos manuscritos do Mar Morto também tem muitas cópias do livro dos Jubileus. Então existe uma regra da comunidade ali. Quando o documento de Damasco descreve detalhadamente uma cerimônia de renovação da aliança pela qual um acólito era aceito na comunidade de Qumran. Esta é uma reencenação da aliança no Sinai, com pleno compromisso com a Torá, havendo estudiosos que afirmam que a cerimônia era realizada em Shavuot. Aqui nós temos, provavelmente ali na comunidade dos essênios. Então, provavelmente os essênios, como era uma comunidade separada, e eles tinham eles estavam mais conectados assim com o estilo de vida judaico lá na época do deserto, também templário, porque eles tinham se separado ali da comunidade central em Jerusalém, devido à corrupção no templo. Então eles se separaram e foram viver um judaísmo pré-templário, ou seja, na época do deserto lá. Claro que eles não tinham mexicano ali, mas então eles começam a fazer de algum modo, essa associação de Shavuot com o Sinai, para se relembrar do princípio, né? Eles eram um tipo de comunidade também com alguns princípios restaurativos. Mas um dos grandes elementos que mostra
Isso até os estudiosos judeus, eles levam isso em consideração. E isso mostra como o Novo Testamento está começando a ser levado mais a sério dentro das comunidades de judeus e de acadêmicos judeus, né? Principalmente, que estudam sob um ponto de vista mais crítico e não tão espiritualizado. É a associação, claro, que nós temos em Atos 2. Atos 2 é o documento judaico, né? Porque o Novo Testamento nós sabemos que é um livro que tem muito judaísmo. Então, é um documento judaico em Atos 2 que mais traz essa conexão de Shavuot com o que aconteceu lá no Sinai, no momento em que nós temos fenômenos muito semelhantes. Nós temos esse episódio aí das flâmulas, né? Então, vocês estão vendo ali uma flâmula, uma chama, né? E percebam como ela tem movimento. Ela não fica estática. A chama não fica estática, assim, parada. Ela fica se movendo. E imagine agora essa flâmula em cima das cabeças das pessoas. É um fenômeno muito interessante, né? Um fenômeno muito curioso. Disse que no Sinai isso também aconteceu. Isso não está na Torá, mas existem tradições que apontam que isso aconteceu também. E outra tradição que disse que aconteceu é que a Torá ela não foi revelada apenas na língua hebraica, mas em todas as línguas, em 70 línguas. De modo que toda a terra ouviu a Torá ser proclamada naquele dia e entendeu na sua língua. Se isso aconteceu, de fato, lá no Sinai, nós não sabemos. Não temos como provar isso. Mas aqui nós sabemos que isso aconteceu. Porque as pessoas falaram em várias línguas, de forma que vários estrangeiros que estavam ali ouviram e entenderam. E ouviram de pessoas que eram galileus, né? Pessoas que eram simples ali, que ficaram admirados de eles estarem falando outros idiomas. E isso daqui, é claro, tem um elemento profundo aqui, em que, através da Torá, a primeira Torá foi dada em pedra, depois foi dada no Espírito, mais profundo, é um passo a mais. Isso daí mostra que Hashem está começando a desfazer um ponto de separação que houve lá em Babel. Enquanto lá as pessoas não conseguiam mais se entender por causa da língua, aqui as pessoas começam a voltar a se entender na língua por causa da Torá e do Espírito. E outro ponto interessante que nós podemos fazer uma observação é que o pão que era levado em Shavuot, né, era um pão de movimento, parecido com essa chama, que também não é estática. Nós percebemos que Shavuot é uma festa de movimento, porque Shavuot ela não é uma festa que é um dia só. Assim, a princípio, a festa de Shavuot ela culmina num dia, mas ela vem de uma progressão, de um movimento, em que era feita a contagem do homer, era colhido um homer todos os dias, então é dinâmica a festa. Não é uma festa que acontece num único dia. É uma festa que vai tendo uma progressão. Ela tem uma característica diferente das outras festas, como Pesach e Sukkot, por exemplo, que elas ocorrem num tempo fixado. Shavuot também ocorre num tempo fixado, porém tem uma transição onde ocorre uma progressão. Então ela tem um movimento maior. E ela também tem esse compromisso diário, né? Como as crianças participaram ali, de todo dia ali fazer a contagem do homer. Então por que Shavuot não foca no Sinai? Se nós temos tantos elementos assim que fazem essa conexão, e o maior deles está lá em Atos, então por que na Torá Deus já não falou disso? Deu algum mandamento assim, para que vos lembreis do dia em que eu falei convosco no Sinai. Então celebrem neste dia, já que o Eterno gosta, né? Ele coloca os Moadim sempre como recordação de eventos importantes. Por que isso passou omisso? Por que isso teve que ser deduzido, né, dentro do judaísmo e através de uma evidência tão forte quanto essa? Por que isso não está na Torá? Então, nós vamos agora
entrarmos naquele aspecto de Elias, que nós vimos aqui. E o que o Eterno está tentando nos mostrar com tudo isso? Então, se a gente pega lá a história em 1 Reis, capítulo 19, o que está acontecendo ali? Nós sabemos que Elias, ele era um profeta, que ele era um dos últimos, um dos remanescentes ali que ainda guardavam a Torá. Nós estávamos no momento ali de uma situação lastimável em Israel, né, com o rei Acabe e com a rainha Jezabel, em que eles estavam trazendo desgraça ali, né, se curvando a Baal, e Elias era o remanescente ali que mantinha uma chama acesa. Então nós temos aquele evento estrondoso, né, em que Elias, ele desafia então os profetas de Baal, 400 profetas, faz aquele desafio. Então nós vamos agora ver quem é o verdadeiro Deus, já que vocês confiam tanto em Baal. E aí, eu vou fazer um sacrifício ao meu Deus, e vocês vão fazer o sacrifício a Baal. Só que nós vamos chamar fogo dos céus. Quem aceitar o sacrifício é o verdadeiro Deus, e ele vai fazer cair o fogo ali. E aí os profetas de Baal chamam, né? Preparam o sacrifício, chamam e falam Baal, 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 e nada. E daí eles até zomba deles, né? Será que o Deus de vocês está dormindo? Será que ele será que ele saiu de férias bem nessa hora? Talvez ele tenha tirado férias em Acapulco. E aí chega a vez de Elias, então ele... Só que daí Elias ainda deixa mais difícil a oferta dele, porque ele manda encharcar, né, o altar com muita água, muita água. Porque aí seria difícil um fogo pegar ali com aquele altar encharcado, né? E mesmo assim, quando chega a vez dele, então ele clama a Deus e desce aquele fogo e seca toda aquela água na hora e queima lá. E aí todos ficam apavorados, né? E ele reconhece que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. E Elias ainda se vinga, né, dos seguidores de Baal e manda matá-los. E eles são mortos ao fio da espada. Só que depois disso, o que acontece? Veja que Elias tem uma vitória grandiosa através do poder de Deus. Mas daí a rainha Jezabel fica sabendo disso. E daí ela fala assim, não, com certeza eu mataria Elias. E daí o que Elias faz? Ele foge. O que é estranho, porque Elias tinha acabado de derrotar os profetas. E por que então ele tem medo e foge? Não seria mais fácil ele chamar fogo do céu novamente e derrotar qualquer um que fosse atrás dele? Mas a gente percebe então que, por algum motivo, Elias ele se desanima. Ele desanima porque ele vê que o povo não ficou convencido totalmente. Que Jezabel ainda exercia influência e poder em nome de Baal. E Elias desanima. E ele foge. Então ele não tem mais aquela mesma convicção. E daí depois a gente percebe que ele vai para a caverna. E ele fala assim que... é melhor que eu morra. Ele tem uma atitude muito parecida com Iona, né? Com o profeta Iona, o profeta Jonas. Que ele também desanima com a possibilidade do povo de Nínive se arrepender. Porque ele queria que houvesse justiça do Eterno. Que o Eterno agisse com força, com givurá, com justiça. E daí ele vê que a obra dele não surte efeito. Então ele tem um episódio depressivo. Acabou o meu ministério, porque eu cheguei no auge aqui do que eu poderia fazer para dar testemunho de Deus a esse povo. E esse povo não se converteu. Então ele vai para essa caverna e ele fala isso. E aí Deus fala para ele. Ele fala para ele. Então Elias faz o seguinte: você vai agora lá para o Monte Horeb, que é o Monte Sinai. Então, o que acontece lá no Monte Sinai? Então, foi uma jornada de 40 dias e 40 noites. E Elias comeu um pão que Deus proveu para ele ali, né, nessa caverna. Não no Sinai, na caverna anterior. E só com esse alimento, ele percorreu essa jornada de 40 dias em jejum.
Muito parecido com Moisés, que também ficou 40 dias e 40 noites em jejum, no Monte Sinai. Então nós temos uma reencenação aqui, ao invés de Moisés, com Elias. Então levante-se, pois, e comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: que fazes aqui, Elias? Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto numa capa, possivelmente um talit. Algo como um talit, né? E aí que nós temos aqui mais uma referência dessa tradição em que os homens, quando se cobrem com talit, no Shema Israel, por exemplo, você se cobre assim, se envolve. Quando você dá a bênção do talit, você também faz isso, você se envolve. Porque você está relembrando o momento ali do Sinai, em que Moisés volta com o rosto resplandecente, e as pessoas têm que cobrir o rosto dele porque era muito forte a luz, né? Uma luz, não era um brilhozinho, né? Já falei isso em outro estudo. Uma luz assim que quase levava a cegueira. Tinha que proteger aquilo ali. Então esse é um dos motivos pelo qual se cobre assim, para relembrar esse momento. Tudo no judaísmo tem um porquê. Cada elemento, gesto, não é vou fazer isso porque é bonito. Não, tem um princípio que leva a Torá, para lembrar de algo. E algo importantíssimo, diga-se de passagem. Então, isso sucedeu ouvindo Elias, envolveu seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então, o que nós podemos concluir aqui com essa passagem? Então, embora festejemos Shavuot hoje, focando na dádiva da Torá, vemos que isso é uma evolução histórica e tradicional de uma festa que tinha um aspecto agrícola e conectado com Eretz Israel. Só que essa evolução ela tem raízes bíblicas, culturais e espirituais. Porque, por exemplo, em Pêssach, Deus proporciona um livramento com mão forte cheio de maravilhas. Mas não são essas maravilhas que convencem o homem a se manter no caminho. Então, o que Deus está tentando nos mostrar aqui? Deus ele age com maravilhas e ele nos espanta. Porém, não é esse espanto que nos traz conexão com o Eterno. A nossa fé, ela não é baseada em milagres, em maravilhas. A nossa fé, ela é baseada em ouvir e ter fé. Ouvir e canalizar isso no coração e ter fé, independentemente de milagres. Os milagres eles foram necessários num período. Mas não é todo momento que os milagres acontecem. Na maior parte do tempo, não acontecem milagres. Então, no Sinai, o povo temeu a aparição estrondosa da voz de Deus e do monte fumegando. E pediram que Moisés intermediasse. Então, o povo não conseguiu se conectar diretamente com o Eterno. Foi preciso um intermediário. Então, naquele momento, Moisés foi o intermediário. Depois, Deus proveu um intermediário maior para Israel e para todo mundo. Shavuot é uma festa de movimento. O processo começa logo após Pêssach, a contagem do homem. Então, para então ser trazida uma oferta de movimento. Então, Deus no início, ele começa o movimento com poder visível. Mas depois nós é que precisamos nos movimentar na direção dele, guiados pelo Espírito, que se comunica conosco por meio de uma voz mansa e delicada. O Espírito ele não vem chacoalhar você e virar você de cabeça para baixo. Ele não é invasivo. Você precisa deixar ele entrar. Você precisa estar quieto. Você estar em paz para você compreender essa orientação do Espírito.
Então, Deus está mostrando aqui para Eliseu que não é só na base do poder, do milagre, das maravilhas, mas é também para aqueles que estão com os ouvidos abertos para ouvir, né? Por isso que você estava conversando com o irmão André, que o mandamento central, né, e a oração mais importante do judaísmo, qual que é? Shema Israel, e não veja Israel. Porque Israel viu muitas vezes, mas isso não foi suficiente para eles terem essa convicção, essa constância. E essa constância ela se dá na base do ouvir com os ouvidos e aí depois aquela palavra cair no seu coração. E isso só é possível com a obra do Espírito, que aí a Torá ela é inscrita no nosso coração. Então é isso. Shabbat Shalom a todos e uma ótima semana e Hag Shavuot Sameach.